Vamos iniciar o nosso X1 com o Raoni, com o Gustavo Garcia, é um contemporâneo meu, né? Vivenciamos várias áreas da escola, faculdade, enfim, na área de turismo. Vocês vão gostar, ele é neuropsicólogo, psicanalista, e nós vamos bater um papo. Gustavo, obrigado por aceitar aí nosso papo. Obrigado, Raoni. Alegria imensa poder contar aqui. Você tem uma experiência internacional, né? Tem acumulado, fez uma transição de carreira, né? Saiu de uma área para essa área que você está atuando hoje. Conta aí para mim e para quem está nos acompanhando em casa, como foi fazer a decisão pela psicanálise, como foi você decidir aí na neuropsicologia, um avanço inclusive da psicologia, né? Uma especialização específica, mas advindo do empresarial, né? Advindo de atividades empresariais também na área de turismo. Como é que você decidiu aí transitar para essa área de hoje? Veja, Raoni, eu acho que os tempos atuais, eles demandam muitas mudanças na vida da gente, né? Então eu acredito que cada vez mais a gente tem uma contemporaneidade que nos exige até que a gente possa fazer essas mudanças, vamos dizer assim, de carreiras. Hoje a gente... antigamente você fazia um curso quando você tinha 18 anos de graduação e você era aquela profissão até o resto da sua vida, e hoje os tempos são diferentes, né? Eu tive uma perspectiva muito positiva quando eu decidi fazer administração de empresas logo que eu terminei ali o ensino médio, né, o segundo grau, como a gente chamava na época. Uhum. E nesse momento eu tive uma experiência no exterior, quando eu vivi na Alemanha, e isso me abriu muito, né, vamos dizer assim, um pouco da minha visão de mundo, de experiências, né, e quando eu volto eu empreendo na área do turismo, e foi onde eu vivi praticamente 14 anos, de 13 a 14 anos, né, durou, vamos dizer assim, essa experiência toda, e foi uma experiência que eu digo assim, muito rica, que eu pude, além de ganhar muita experiência nessa questão de gestão de empresas, de negócios e nessa perspectiva um pouco mais, vamos dizer assim, comercial e de contato com as pessoas, eu acho que ali eu tive uma oportunidade de viajar praticamente o mundo inteiro, né, a trabalho muitas vezes, a lazer também muitas vezes, fazer muitas conexões, muitas amizades. E no ano de 2014, essa minha empresa ela fechou. Tive um problema societário. À época, não sei se você lembra, tinha uma empresa que ela nasceu e morreu em pouco tempo, chamava-se Peixe Urbano, uma Sim. empresa de compras coletivas. E à época eu me associei a essa empresa também. A gente, nós somos não recomendados a nos associar a eles, e eu resolvi dar esse passo. Foi um tempo bom também, mas ao mesmo tempo que eles, do mesmo jeito que eles chegaram, vamos dizer assim, no mercado, eles sumiram. Durou 3 anos o Peixe Urbano, na verdade, de 2011 a 2014. E aí eu me cansei um pouco, eu passei um tempo assim, vamos dizer assim, tentando compreender, né, o que aquilo tinha para, vamos dizer assim, para me levar como aprendizado, né? Porque a gente aprende muito nas dificuldades. Com certeza. Né? Eu acho que nos acertos, aquilo ali já está funcionando, né? Mas a vida, ela vai nos mostrando muito, e muitas vezes a gente só vê isso depois do que a gente vive, né? Vamos dizer assim. Eu vivi um tempo muito difícil e foi quando eu comecei a ter uma perspectiva diferente, que eu não queria mais empreender, que eu queria uma coisa, vamos dizer assim, diferente. Foi quando eu comecei a estudar a psicanálise, né? Mas eu diria que a psicanálise, ela veio um pouco antes na minha vida, porque aos 18 anos, eu já comecei a fazer uma terapia à época com a base psicanalítica, né? Tem uma psicanalista em João Pessoa que ela é muito conhecida, é uma das pioneiras aqui na cidade, chama-se Henriqueta, né? E eu tive a experiência de passar longos anos fazendo uma análise com ela, e eu diria que já nessa época, antes mesmo de eu começar a minha vida profissional, né, eu já estava ali, vamos dizer assim, semeando ali, plantando algo, e que veio desabrochar depois, né, depois dessa experiência, e foi quando eu tive essa oportunidade de estudar mesmo, fazer os estudos teóricos, né, e aí foi quando houve, vamos dizer assim, um interesse além da psicanálise, né, porque a psicanálise é algo que se confunde um pouco com a psicologia no senso comum, mas quando a gente vai compreender o funcionamento de cada área, é algo, vamos dizer assim, que funciona em paralelo. Pode ser que hajam interseções, né, vamos dizer assim,
Ambas as áreas têm um intuito de ajudar as pessoas, contribuir, enfim, ajudar no processo de autoconhecimento, vamos dizer assim, se a gente for resumir muito tudo isso. Mas foi quando eu resolvi, né, me aprofundar nos estudos e comecei a experimentar esse lado de estar num consultório, não mais no lugar de paciente, mas no lugar de a gente utiliza esse termo de psicanalista em formação, né, como se eu estivesse num tempo ali em formação, quando você tem ali uma pessoa que lhe acompanha o seu trabalho, vai lhe ajudando. E geralmente o psicanalista ele tem sempre, além dos estudos, ele tem uma longa jornada na sua própria análise. Né? É algo assim que ajuda demanda muito. Tempo. Que demanda muito tempo, né? Então a gente tem colegas aí com 10, 15, 20, 25 anos ao longo da vida que fizeram análise própria, vamos dizer assim, como no lugar de paciente, né? E a gente fala muito isso na psicanálise, né? Que eu só consigo ajudar o meu paciente a chegar em algum lugar até onde eu fui. Né? Então, se eu sou uma pessoa que não me aprofundei muito nas minhas questões, eu não vou conseguir contribuir para que o paciente faça algo mais profundo, né, na vida dele. É como se tivesse assim, mar calmo não forma bons marinheiros, né? Tem que ser no mar agitado, né? Exato. Então você passou essas experiências todas que o levaram a ter uma decisão por essa área. Aí quando eu começo a estudar a psicanálise, eu começo a me imaginar, porque eu não comecei a estudar numa perspectiva de me tornar um psicanalista clínico, né? Sim, mas fazendo a sua... Isso. E aí eu enfim, recebi um convite e resolvi experimentar e realmente é algo assim que eu acho que, mesmo com essa perspectiva anterior da minha vida, eu sempre gostei muito de escutar, né? Sempre gostei muito de falar menos e escutar mais, né? E eu acho que na própria oportunidade que eu tive de gestão de pessoas, eu sempre mantive uma relação com colaboradores, né, com parceiros comerciais, enfim, de uma maneira muito honesta, né, de uma maneira muito, vamos dizer assim, em que eu pudesse criar um laço ali, um vínculo diferente de uma questão ali, vamos dizer assim, diretor, funcionário, né, ou então uma questão mais comercial. Então eu sempre tive algo em mim mesmo que mais voltado a esse processo de escuta, né? E a clínica é muito isso, né? A clínica hoje que a gente faz essa perspectiva de poder se debruçar na escuta do paciente. Pai de 4 filhos, como é que essa relação da paternidade entrelaça com sua prática profissional? Então, eu acho que ser pai, né, é algo para mim muito especial. Eu fui pai muito jovem, né? Então minha filha, eu vou aqui entregar a minha idade, eu tenho 48 anos, e minha filha nasceu quando eu tinha 18 anos. Né? Então, com 18 anos, eu já tinha uma filha, né? Hoje ela está, enfim, é psicóloga também, né? Inclusive ela se formou em psicologia antes primeiro de mim, que você. Primeiro do que eu, exato. E tem um de 10 anos, né? Então, passando por mais 2 filhos, um com 22 e outro com 20. Então, eu diria que ajuda, né, no nosso trabalho a gente ter essa perspectiva, vamos dizer assim, da função de pai mesmo, né, da experiência do educar, da experiência, vamos dizer assim, das dificuldades mesmo que existem nesse papel, né? Mas, ao mesmo tempo, Raoni, a gente não leva muito em consideração, vamos dizer assim, claro, quanto mais eu tenho uma vida rica, né, mais a possibilidade de eu ampliar minhas experiências e poder, vamos dizer assim, ter uma visão maior sobre a questão cultural, sobre a questão da civilização, sobre a sociedade, sobre as pessoas. Isso vai me ajudar, vamos dizer assim, no meu trabalho como clínico. Isso tem uma contribuição, inclusive a de ser pai. Mas não necessariamente eu preciso ser pai para poder ter essa contribuição, né? Então a gente tem esse cuidado, né, de poder, vamos dizer assim, você já viveu essa experiência, então você vai ajudar essa pessoa porque você viveu essa experiência. Não necessariamente. Entendi. Né? Não necessariamente. Mas eu tenho uma relação assim, muito boa com todos os meus filhos, né? Eu tenho um filho que mora em São Paulo, ainda muito jovem, tem 22 anos estudando lá. Tenho
um outro que também está, vamos dizer assim, contribuindo um pouco aqui na instituição, né, começando a trabalhar com 20 anos, e eu acho que isso para mim é algo assim, vamos dizer, que agrega muito como profissional, porque de certa forma, com 4 filhos, você carrega também uma grande responsabilidade, né? A gente sabe o quanto que, vamos dizer, um filho hoje demanda, principalmente no mundo atual, né? No mundo em que, vamos dizer assim, a gente pode falar isso um pouco na nossa conversa, mas digamos que as gerações mais novas têm trazido um sofrimento muito maior do que as gerações, por exemplo, da nossa geração, né, lá de trás, enfim. Então, o contemporâneo hoje, né, ele tem trazido um sofrimento muito grande. Como é que você identifica isso? Pós-pandemia, aparelho celular, relações humanas que estão mais conflituosas, como é que você consegue identificar, você que está já atendendo? Depois vamos falar sobre sua especialização, é importante a gente identificar as diferenças, né, da psicanálise para a neuropsicologia. Sim. Mas a que demanda você encontra isso? O que é que está acontecendo na sociedade que está aumentando essa demanda? Veja, eu diria que, vamos dizer assim, tem um livro que eu posso até indicar, né, um livro que é um psicólogo americano, ele já saiu no Fantástico, enfim, o nome dele é Jonathan Haidt. Ele é um psicólogo social e ele faz mais ou menos um ano que ele lança um livro que chama-se Geração Ansiosa, né? E ele traz exatamente vamos dizer assim, esse boom de sofrimento, né, e de aumento. Ele traz muitos, vamos dizer assim, um levantamento mesmo a nível mundial, não é uma coisa apenas nos Estados Unidos, onde ele traz que a partir de 2010, né, o número de crianças e adolescentes em casos de ansiedade, de depressão, inclusive de suicídio, aumentaram, vamos dizer assim, exponencialmente. E ele faz no livro dele uma conexão exatamente com o advento da chegada do aparelho, do telefone celular, mas ele traz como marco, vamos dizer assim, o lançamento do iPhone, né? Que o iPhone foi exatamente o primeiro iPhone, foi quando ele traz uma nova perspectiva. E logo mais vem junto com o lançamento de um telefone as redes sociais, né? Então a rede social, porque ele faz muito essa conexão entre a rede social e, por exemplo, como ela atinge muito mais as jovens adolescentes do que os jovens, né? E ele faz uma ligação com os porquês disso, né? A questão da imagem, a questão dessa coisa de você precisar tá aparecendo, de você se fazer perceber junto dos seus grupos. E no caso dos meninos, né, das crianças, dos meninos e dos jovens adolescentes, é exatamente essa parte dos jogos eletrônicos, né? Então o telefone, ele abre uma perspectiva de, vamos dizer assim, em que eu acho que são 2 problemas graves. Ele tira a criança do papel, vamos dizer assim, a criança, ela precisa da fantasia para se desenvolver, ela precisa da brincadeira, ela precisa do brincar, ela precisa do se relacionar com os colegas, né, com os pares, ela precisa se machucar, ela precisa, enfim, correr e fazer atividade física. Tem várias questões ligadas ao desenvolvimento infantil em que a criança, ela além de ter um contato com um aparelho que, assim, indo para a parte neurológica, ele vai afetar, porque a tela do celular, ela tem vamos dizer assim, uma perspectiva de imagens e cores, e algo que traz que a criança ela fique muito ligada naquilo, e ela tira também a criança desse outro mundo, né? Que é exatamente quando a gente precisa, né, na fase da vida, da infância, é exatamente dessas coisas que as crianças hoje não fazem mais. Hoje a gente brincava bola na rua, né? A gente pegava uma bicicleta e saía andando, não tinha telefone. Isso. Ligava para a casa do amiguinho do pai, ele chegou aí. Exatamente. Então essa perspectiva, ela vai deixando uma geração diferente, né? Então quando a gente está falando de crianças que nasceram mais ou menos em torno de 2010, que hoje aí tem, sei lá, 15 anos de idade, e então essa perspectiva dessa mudança, né, vamos dizer assim,
em que há um movimento mundial mesmo, é como se os seres humanos estivessem se desenvolvendo numa perspectiva realmente diferente. Então, você deixa de brincar, você deixa de se relacionar com as pessoas. Então, a gente vê hoje, por exemplo, em paralelo, e coincidência ou não, o boom, né, a nível mundial de casos de diagnósticos, por exemplo, com crianças com hiperatividade, né, com déficit de atenção, ou com o transtorno do TEA, que é o autismo, né? Então, isso tudo vai se fazendo algo, né, vai se criando algo em que a gente se pergunta, né, até que ponto, né, que... Você tocou num ponto muito importante que trata, inclusive, da sua pós, né? Você sim. terminou a psicologia e fez a pós em neuropsicologia. Isso. Como é essa sua atuação? É no EPSC também que você atende aqui, não? Veja, como é que tá a sua... a neuropsicologia é assim, só para a gente entender, o que é a neuropsicologia? É uma interseção, vamos dizer assim, entre a neurociência e a psicologia, né? Então, a neuropsicologia é uma especialidade da psicologia, né? Então você precisa ser um psicólogo para se especializar em neuropsicologia, e você pode atuar eu diria que as principais áreas, né? Você pode atuar como sendo um especialista que avalia, né? Então você recebe crianças, adolescentes, adultos, idosos, você tem um protocolo, vamos dizer assim, que você vai fazer toda uma investigação, né, completa do indivíduo, né, para que eu vá contribuir, por exemplo, para um médico, um neurologista, um psiquiatra, né, um pediatra, né, que ele vai ali, vamos dizer assim, ajudá-lo a que o médico possa fazer o diagnóstico. Então, o neuropsicólogo, ele não diagnostica, ele vai levantar dados, né, e vai levar essas informações para que o médico ele vá fazer isso. Então, por exemplo, há um caso, por exemplo, de demência no idoso, então a gente vai identificar o que está acontecendo, qual o tipo de, vamos dizer assim, os processos psicológicos básicos, que a gente investiga todos eles, a memória, a atenção, né, a inteligência. Então, a gente passa por diversas áreas do funcionamento, né, vamos dizer assim, do psicológico, e aí essa investigação ela gera um laudo neuropsicológico, e isso vai ajudar para que o médico decida esses dados aqui levantados por um neuropsicólogo, eles estão aqui sendo, vamos dizer assim, eu não vou dizer que, por exemplo, que aquela criança ela tem um transtorno do espectro autista, mas eu vou trazer, olha, ela tem isso. Então, é algo assim que hoje tem uma demanda muito grande, né? É um processo que geralmente dura de cerca de 2 a 3 meses, um bom processo, bem feito, obviamente que a gente tem tido... Então vamos lá, o pai que identifica alguma diferencial que leva ao médico, o médico diz, vamos fazer uma investigação desse processo, aí então chama-se o neuropsicólogo, que nesse caso você atua nessa área, e você faz a construção de dados para a tomada de decisão e vai como laudo ou vai como dados? Vão como informações, como laudo? Vai como um laudo mesmo, é um laudo completo, a gente investiga todo esse funcionamento. Porque aí você, na escola da neuropsicologia, você tem os critérios a ser cumpridos de cada área que você estudou. Exatamente. Entendi. Então você tem testes neuropsicológicos que você é habilitado, por exemplo, só quem pode comprar esses testes é quem é habilitado para isso, né? E aí você, além de fazer uma investigação muito profunda da história do paciente, com os pais, com aqueles que conviveram ali, por exemplo, trazendo um exemplo, várias desses transtornos que se apresentam, por exemplo, que eu vou investigar um adolescente que ele tem uma questão de hiperatividade, por exemplo. Então, o TDAH, que é algo, vamos dizer assim, que está na mídia, está na moda, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que é isso? Ele precisa estar presente na infância daquele adolescente para que a gente faça o diagnóstico de que ele, de fato, tem aquilo. Então, eu não posso, por exemplo, agora... eu não tenho como ter um TDAH adulto se eu não tive na minha infância. Isso é bom. Pessoal, fica bem claro aí.
Porque tem muitos adultos, inclusive, se autodeclarando ter TDAH, sem ter esse processo de investigação pretérito. É isso mesmo. Quando a gente vai fazer uma avaliação neuropsicológica, eu preciso investigar bastante a vida dele naquele primeiro tempo. Né? Isso acontece também com o transtorno do espectro autista, né? Que também é um transtorno de neurodesenvolvimento. Ele acontece exatamente num tempo em que eu estou me desenvolvendo, que é na primeira infância. Então, se eu não tenho na infância sintomas que me levam a isso, então eu não consigo fazer essa junção, mesmo que eu tenha dificuldade, por exemplo, hoje, de atenção. Pode ser que seja outra questão da minha vida, um estresse, uma questão de uma ansiedade, uma depressão, mas se eu não tive aquilo na minha infância, eu não estou, vamos dizer assim, eu não caio nesse quadro. Então é bem assim, não é uma coisa simples não, tem que investigar com paciência. E o que acontece hoje... Levam 3 meses, mas aí por sessão a pessoa vai sendo atendida? Semanalmente, né? Você vai atendendo, você vai fazendo todo o procedimento, você vai observando e tem as investigações que você faz com os pais, enfim. Mas é interessante que, infelizmente, toda a área tem profissionais de toda qualidade, né? Então hoje a gente tem um comércio de laudos, de fato, às vezes com uma disputa de preços, assim, vamos dizer assim, uma certa carnificina mesmo, e quando você recebe um laudo, em muitas situações, é uma coisa assim muito mal feita, algo que não foi investigado por completo, entendeu? Então isso é uma coisa que... E aí você recebe, às vezes, um laudo de um médico mesmo, baseado num processo mal feito, né, vamos dizer assim, e você leva aquilo para o resto da vida, né? Então isso é uma coisa que a gente tem... Para mim é algo assim importante da gente destacar, porque muitas pessoas acabam indo para uma perspectiva, vamos dizer assim, de se enquadrar em algo, num transtorno ou numa dificuldade, que muitas vezes aquilo não teve uma investigação bem feita, entendeu, Rony? E eu acho que isso, no senso comum, isso não aparece, né? Talvez em algum momento alguém vai identificar isso, mas a área da psicologia ela tem muito disso, né? Então, de certa forma, é uma coisa assim que eu prezo muito por isso. Então, a psicanálise me ajuda nesse processo, porque nesse processo de avaliação tem um raciocínio clínico, né? A gente trabalha muito isso, essa observação. Não é só apenas você ir lá e fazer um teste e o teu QI é tanto, tuas memórias estão funcionando assim, dessa forma ou de outra, porque de alguma maneira a gente entende que é uma coisa que você precisa fazer com muita cautela, até porque aquilo, muitas vezes, vamos pensar uma criança de 6, 7 anos de idade, ela muda um pouco a trajetória dela por conta de um laudo que você fez. Os desafios globais, Gustavo, eles são crescentes em todo instante e tornam a vida individual mesmo cada vez mais difícil. Como é que você consegue, vendo esses problemas, como é que essa manifestação na saúde mental dos seus clientes, dos seus pacientes, clientes não, perdão minha gente, mas é o costume de ver como é o gestor, né? Não, mas a gente usa a expressão cliente também, na psicologia na psicanálise também, você pode usar tanto o paciente quanto cliente. Então tô de boa. Como é que você enxerga isso na saúde mental dos seus pacientes, a vida difícil individualmente hoje? Veja, Raoni, de fato, né, o mundo de hoje é um mundo em que lhe cobra muito, né? A gente tem uma vida social, vamos dizer assim, onde a gente tem uma cobrança, vamos dizer assim, que às vezes ela não precisa ser falada, ser colocada, mas a gente já nasce precisando desempenhar, né? Então você tem que andar, você tem que aprender a falar, você tem que aprender a pensar, você tem que se desenvolver, e aí você já nasce ali, vamos dizer assim, numa movimento de competição, né? E eu entendo que o modelo atual que a gente vai se organizando, claro que a gente não pode falar que existe um modelo mundial, né? Porque a gente tem culturas muito distintas no mundo inteiro e que a sociedade em cada país tem um movimento específico, né? Mas eu diria que o sofrimento humano ele está muito mais presente hoje, atualmente, né? E a gente pode entender que essa cobrança, né, que você tem, vamos dizer assim, é algo muito relevante na vida das pessoas, né? Eu diria que
os aspectos, vamos dizer assim, o que muito aparece, né? A questão da depressão, da ansiedade, muitas vezes até da ideação suicida. A gente entende que, de certa forma, existe ainda uma dificuldade das pessoas de compreenderem isso, às vezes dos pais ou dos filhos, né? Enfim, com uma pessoa mais idosa, mas de entender que vamos pensar no cérebro como sendo o coração do sistema nervoso, ele também adoece, né? Existem componentes químicos de dificuldades em que o funcionamento do cérebro ele acaba, vamos dizer assim, tendo prejuízos e levando ao nosso estado de humor, vamos dizer assim, alterado. Então, existe no senso comum o que se fala, por exemplo, a pessoa, eu vou dar um exemplo de uma pessoa adicta, que tem problema, por exemplo, no consumo de drogas, né, vamos dizer, e ela não consegue parar, né? Então, existe, por exemplo, às vezes a cobrança de que ela não para porque ela não quer, e não é isso, né? A situação, ela tem uma doença, né? Muito provavelmente é algo ligado a uma compulsão. A droga muitas vezes vem num movimento, vamos dizer assim, de preencher um espaço, um vazio, né? De ajudar com que aquela pessoa, vamos dizer assim, possa ter outras experiências. E a gente entende que a dificuldade que muitos têm de compreender aquilo como uma doença, ou a própria depressão mesmo, fulano está assim porque ele quer estar desse jeito, ou então, ou a ansiedade, a hiperatividade que a gente vê hoje muitas crianças, né? Quer diminuir a importância disso. É como se fosse uma coisa do desejo da pessoa, e aquilo é muito mais aceito pela sociedade. Você, por exemplo, tomar um antibiótico para resolver um problema, vamos dizer assim, inflamatório, né? Ou então você ter que engessar um braço ou fazer um procedimento, do que você, por exemplo, ser aceito como tá com um quadro depressivo, né? Porque se acha que aquilo ali é algo do desejo da pessoa, né? E nunca é. E você gosta de esportes tanto quanto eu. A atividade física, o esporte, vou usar desde a mais tenra infância até a nossa idade aqui, né? Você acredita que isso auxilia para diminuir esses impactos na saúde mental, né, negativamente, que ocorre? Como é que você vê o esporte nessa composição de quem você já atende, né? Sim, sim. Veja, Raoni, também nesse mundo contemporâneo, a gente está cada vez mais parado. A gente se movimenta cada vez menos, né? A gente anda menos, né? A gente passa mais tempo nas telas, né? Os trabalhos exigem menos, né? E cada vez mais a gente tem aparelhos e ferramentas que facilitam, né? O próprio desenvolvimento da sociedade de uma maneira geral. Então, nós estamos nos tornando uma sociedade sedentária, né? Então, o que acontece é que mas há muitos anos a gente não tinha essa questão dessa necessidade de estar fazendo atividade física, enfim. Isso é uma cobrança mais de alguns anos para cá, mas eu acho que exatamente ela acontece porque são exatamente anos em que a gente está num momento que a gente se movimenta cada vez menos, né? Então, a gente tem, além disso, que não dá para falar disso sem colocar esse incremento da questão da alimentação, cada vez mais a gente tem uma alimentação artificial, né? Então, de alguma maneira, a gente vai deixando de se alimentar melhor e de se movimentar mais para se alimentar pior e se movimentar menos, né? E não tem como a gente não fazer uma ligação com as questões ligadas à saúde mental, porque, de certa forma, o exercício, né, o movimento, ele ajuda o funcionamento do cérebro também, libera, vamos dizer assim, a própria dopamina, a serotonina, ele faz um movimento onde a gente é como se o próprio organismo desenvolvesse um remédio natural, né, vamos dizer assim. Então, eu não estou no meu consultório, vamos dizer assim, dizendo que as pessoas têm que fazer atividade física, que não é o meu papel, vamos dizer assim, mas a gente sempre vai entendendo, né, que, de certa forma,
quando você consegue unir isso, uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, né? Uma vida mais, vamos dizer assim, onde a pessoa consegue se movimentar e ela começa a perceber isso, isso sem dúvida não é aquilo que vai solucionar os problemas de saúde mental, mas ele tem fundamental importância nessa perspectiva de mudança. Nesse ponto da saúde mental, eu vou falar como se fosse para mim. Como é que você sugeriria uma estratégia simples para melhorar a minha saúde mental? Como se você fosse dizendo, Raoni, você deveria fazer isso, como se fosse um caminho, né? Óbvio que nós precisamos, você viu os outros psicólogos que participaram dos outros programas dizendo que você não precisa de terapia, você merece a terapia, né, como uma forma de dignificar o cuidado da sua mente. Então, queria que você me auxiliasse nesse sentido, assim, qual era a estratégia simples para melhorar a minha saúde mental? Como é que você poderia, se puder, claro, dar um direcionamento? Veja, é complexa a pergunta. É muito complexa. Mas eu diria assim, Raoni, que eu acho, defendendo um pouco a psicanálise, eu acho que a psicanálise ela ajuda a gente a pensar diferente, a ter uma maneira de pensar diferente. Primeiro sobre mim mesmo, né? E segundo sobre a vida, sobre as relações que eu tenho, sobre o que está externo a mim, né? Então, eu acho que você, dentro de uma perspectiva de poder passar por um processo onde você vai se conhecer mais, onde você vai entender onde é que você, vamos dizer assim, precisa mexer algumas questões internas e onde é que isso vai melhorar a sua vida, eu diria que é um processo talvez longo, não é uma coisa imediata. Entendi. Né? Mas eu digo que funciona, né? Eu digo funciona. Mas em paralelo, né, eu fico pensando que é muito fácil assim dizer, olha, tenham uma vida saudável, busque, vamos fazer atividade física, vamos melhorar a alimentação, mas muitas vezes eu não tenho nem condição de dar um passo em relação a esses movimentos, entendeu, Raoni? Então eu acho que eu sempre digo, se eu tenho hoje algo que dificulta a minha vida, que me incomoda, em que eu acho que não esteja funcionando de uma determinada maneira, e que eu posso melhorar isso, em que eu tenho dificuldades nas relações, em que eu tenho dificuldade, vamos dizer assim, nesse movimento meu do desejo de fazer algo, de mudar uma perspectiva, dessa vontade, né? A gente fala da motivação um pouco. Então, eu coloco que você fazer uma psicoterapia, ela vai te ajudar muito a você sair desse lugar, né? Então, eu não teria assim, uma receita de bolo que diga, olha, a partir de hoje vamos fazer isso, mas eu lhe digo que para a gente ter uma vida equilibrada, né, o que é uma vida equilibrada? Onde eu consigo manter uma rotina, onde eu consigo manter boas relações, onde eu consigo me cuidar bem, né, pensar no meu futuro, quer dizer, quando a gente cuida do corpo, a gente está cuidando da gente mesmo, né? Então você poder imaginar que tudo que você faz hoje, você vai colher amanhã, né? Então, nessa perspectiva de você poder ter uma vida mais autônoma, mais independente no futuro, onde você dependa menos dos outros quando você estiver numa fase, né, de mais dificuldade. E a própria saúde mental, ela precisa muito de um cuidado com o seu corpo, né? Então, a gente vê quadros demenciais, a demência ela tem diversas possibilidades de, vamos dizer assim, de causas, né? Mas o estilo de vida, Raoni, é algo assim que está presente em muitas delas. Então, às vezes, eu não estou fazendo uma afirmação, mas assim, às vezes o estilo de vida que eu tenho, por exemplo, de ingerir muito álcool, por exemplo, o açúcar, né? De uma vida mais sedentária. Então, se eu já tenho uma certa dificuldade, vamos dizer assim, genética, isso é meio que assim, é uma junção da fome com a vontade de comer. Então, eu entendo que você se ajudar em ter uma vida mais saudável, né? Ter esse cuidado, isso não precisa você... De grandes coisas. De grandes mudanças, né? Eu acredito muito que talvez eu vou pegar esse gancho, talvez a gente precise para fazer grandes mudanças, o que a gente precisa são das pequenas mudanças, né? São de pequenos passos ao longo, vamos dizer assim, de uma perspectiva que eu tenho condição de fazer, que vai me ajudar
né, para que eu possa promover grandes mudanças ao longo de um tempo maior. Gustavo, eu agradeço demais a sua participação, foi formidável. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Como é que a neuropsicologia, como é que o psicanalística, quando é que as pessoas podem entrar em contato para você? Qual é o seu Instagram? Como é que faz para ter contato com você? Me diga aí como você encerraria, deixando uma mensagem, uma frase para aqueles que nos acompanham. Muito obrigado por sua participação. Raoni, eu agradeço demais. Eu acho que você aqui faz um trabalho, além de tudo, social, né, no sentido de poder levar um pouco, vamos dizer assim, de conhecimento, né, para as pessoas de uma maneira livre, aberta. Isso eu acho fundamental. Eu diria que, fazendo uma certa propaganda do EPS, o EPS, inclusive, é um espaço que tem, atualmente, a gente tem um número elevado de pacientes que são atendidos de forma social. Então, a clínica psicológica ou psicanalítica, ela não deixa de ser algo, vamos dizer assim, relativamente elitizado. Então, para aquele que nos assiste aqui, que nos escuta, e que muitas vezes não tem, às vezes, uma condição de fazer um processo psicoterápico, ele pode procurar o EPS, né, as redes sociais, Espaço Psicanalítico, entre em contato por lá, né, a gente tem um cadastro, né, para poder fazer essa, vamos dizer assim, essa peneira, mas que de certa forma a gente raramente... Tem um trabalho social, né? Raramente a gente não atende um paciente que chega pra gente, vamos dizer assim, claro, a gente tem muitos pacientes que vêm de forma particular, enfim, mas raramente a gente deixa de atender um paciente em que ele não tem condição de ser atendido por questões financeiras, né? Então isso é algo muito importante. E assim, eu diria que se conhecer é uma das coisas mais importantes da vida da gente. Às vezes a gente passa décadas da vida achando que a gente se conhece, né? Achando que o mundo está errado, achando que tudo ao meu redor não dá certo, e muitas vezes eu não consigo olhar para mim mesmo e tentar identificar o que é que eu posso mudar dentro dessa perspectiva. Então eu acho que o trabalho psicanalítico ele ajuda nisso, né? E eu acho que as pessoas podem, de certa forma, isso tem se ampliado, né? A psicanálise, a saúde mental está em alta nesse momento, então eu acho que isso o EPS é um espaço que existe há 25 anos e ele tem essa possibilidade, né, com um número de profissionais que tem essa formação, esse cuidado, essa qualidade. E na neuropsicologia eu diria isso, né, que é importante ter muito cuidado nessas avaliações, nesses processos. É importante que cada pessoa que tiver essa necessidade, que ela faça uma avaliação criteriosa para onde você vai, com quem você vai desejar fazer aquilo, ou com um parente, ou com uma mãe, um pai, um filho, ou com você mesmo. Isso geralmente é muito importante para que você realmente tenha essa garantia, né, de que você está fazendo algo, vamos dizer assim, que você se sinta seguro, né? Bom demais, Javão. Deus abençoe. Obrigado, Raoni. Sucesso. Obrigado, até mais.